O Nesp 137 dá um texto aí, galera, falando sobre a análise de águas perto da região de Fukushima, lá onde nós tivemos no Japão o vazamento de radiação, né, na indústria, na usina nuclear de Fukushima, né. Então ele vai falar sobre que o índice de radiação estava 5 vezes maior na água do que o anterior e tal. Ele fala que o estrôncio é um cara que estava presente nessa água. Ele fala que o estrôncio, por apresentar componente químico semelhante ao do cálcio, pode substituir esse nos dentes e nos ossos dos seres humanos. No caso do isótopo 90 do estrôncio, radioativo, essa substituição pode ser prejudicial à saúde, né? Você lembra? Eu até comentei isso em aula, galera, que o estrôncio está na mesma família que o cálcio, correto? Então eles têm propriedades semelhantes. Então o organismo entende que o estrôncio é o cálcio, né? Então, só que o estrôncio é radioativo. Isso é muito ruim para a saúde da pessoa, né? Então ele deu os números atômicos aí, 38 e 20 do cálcio, e falou: é correto afirmar que essa semelhança de comportamento químico entre o cálcio e o estrôncio ocorre por quê? Bom, gente, pelo fato de eles estarem na mesma família, no mesmo grupo, né? Então já vamos marcar a letrinha C. Olha lá, ocupam o mesmo grupo da classificação periódica, logo tem o mesmo número de elétrons na camada de valência e formam cátions com a mesma carga. Verdade. Vai formar o estrôncio 2+, e o cálcio 2+, né? São alcalinos terrosos. Correto? Então, isso o organismo entende que são extremamente parecidos, então entende que um é o outro. Correto? Letrinha C na Unesp aí. Olha só, gente, o 139. A respeito da classificação dos elementos químicos na tabela periódica, é correto afirmar. Vamos ver. O fato de os elementos de um mesmo grupo apresentarem o mesmo número de elétrons na camada de valência não faz com que suas propriedades físico-químicas sejam semelhantes. Não, faz. Eles terem o mesmo número de elétrons na camada de valência faz com que eles sejam colocados na mesma família e, como nós já trabalhamos muito, propriedades físicas semelhantes. Gente, isso está falso. Olha no 02. Os elementos pertencentes ao mesmo período, né, na horizontal, né, estão dispostos na tabela periódica atual em ordem crescente de número atômico. Perfeito. Cada período se encerra quando o elemento apresenta a configuração eletrônica estável de um gás nobre, né? Lembra que lá no finzinho tem a 8A, que são os gases nobres. Certinho, galerinha? Elementos de uma mesma família que apresentam o mesmo número quântico principal, lembra que eu falei que é o número quântico principal para você? É o número que indica a camada, né? A camada que o elétron está. Na camada de valência, ou seja, a mesma camada de valência, são isóbaros. Não, gente, elementos da mesma família. São isóbaros. Não, isóbaros contêm o mesmo número de massa, né? Não da mesma família. Aí viajou, né? 08. Todos os elementos que possuem configuração eletrônica igual a Ns1 na camada de valência são chamados de metais alcalinos. Veja bem, realmente, quando você tem um elétron assim no subnível S, na camada de valência, é a família 1A, metais alcalinos. Só que o hidrogênio também está presente lá. E ele tem número atômico 1, e a configuração dele é 1s1. Só que o hidrogênio não é um metal, gente. Embora ele esteja colocado na família 1A, pelo fato de ter um elétron só, e a galera da 1A tem um elétron na última camada mesmo, mas ele não tem característica de metal, tá bom? Então é por isso que ele generalizou para metais, então isso está falso. Na 16, todos os elementos que possuem configuração eletrônica igual a Ns2 na camada de valência são chamados de metais alcalino terrosos. É a mesma história. Realmente, Ns2, camada de valência, 2, elétrons, família 2A. Só que o hélio, galera, é uma exceção. O hélio, a configuração dele fica 1s2, o número atômico dele é 2. Tá? Então o hélio não é um metal. E aqui ele está generalizando, são chamados de metais. Então eu não posso concordar com isso, tá bom? No final de cada período, né, lá nos gases nobres, observa os elementos que possuem pequena tendência à reatividade química. Realmente, tem uma reatividade baixa, né, gente? Já são estáveis. Esse comportamento reflete a configuração da camada de valência com octeto completo, ou 2 elétrons, né, no caso do hélio, na primeira camada. É verdade. Os gases nobres já estão estáveis. Nós vamos trabalhar mais isso em ligação química, tá bom? Então tá certo a 32. A sominha deu 34. É isso aí no exercício 139. Beijinho, galerinha.